O Domingo Espetacular começa com a história de um herói. Um menino de 11 anos que deu aula de coragem e inteligência. Ele ficou diante de uma situação que preocupa a todos os brasileiros. Como agir na hora de um assalto? O garoto escapou dos bandidos, salvou a amiga e ainda ajudou a polícia. Era para ser só mais uma viagem da escola para casa, mas no meio do caminho apareceram 2 assaltantes. Logo após, eu fui atrás. O motorista só teve tempo de pegar uma criança de 3 anos no banco da frente. Ele ainda está com medo e não quer se identificar. Eu disse que ia tirar o cinto. Falou, vou tirar o cinto. E já com o corpo virado para tirar o cinto, já falei, eu tenho criança no carro. E peguei a criança do banco de trás, sentado mesmo, e coloquei no meu colo e já desci com a criança. E eles entraram rapidamente, foi muito rápido, e saíram em alta velocidade. Os bandidos não perceberam, mas lá atrás havia 2 crianças, Matheus e Larissa. A primeira reação foi de medo. O que passava pela sua cabeça na hora? Que os caras iam nos achar e ia fazer alguma coisa com a gente. A estratégia de Matheus foi se esconder junto com a amiga. Na hora do assalto, então, você estava onde? Eu estava sentado aqui. Nesse último banco? Sim, quando eu notei que era um assalto de verdade, eu me joguei pra me esconder, se esconder aqui. Minha amiga e a mochila dela já estavam. Aqui nesse último banco também? Neste último banco. Como é que vocês fizeram? A gente agachou e se escondeu aqui. A agonia era grande e o medo também. Mas o menino usou a inteligência e o sangue frio. Durante meia hora, ficou praticamente imóvel e acalmou a colega para que os ladrões não descobrissem que tinha mais gente no carro. Nossa, mas é muito apertadinho aqui. Vocês são menores, mas mesmo assim fica muito apertado, né? Muito apertado, então, mas era a única solução para a gente conseguir se salvar. Matheus olhava pela janela para saber onde os bandidos estavam indo. Logo percebeu que o carro já tinha saído da cidade e estava numa área rural. E aí, como é que você fazia para acalmar sua amiga? Já que você não podia falar. Eu fazia assim, eu segurava a mão dela, pedia calma, fazia carinho, pedia tipo... calma. A gente de vez em quando falava baixo, calma. Matheus teve o cuidado de tirar o volume do celular e quando o carro finalmente parou, ele ligou para a mãe e explicou onde estava. A reação da mãe foi de desespero. E aí, nesse momento, eu entrei em pânico, mas mesmo assim, filho, pelo amor de Deus, me dá mais informação, onde exatamente você tá? Aí ele foi passando algumas informações, aí eu, tá, filho, você tá onde? Ele, eu tô dentro da van. Aí eu falei, filho, não sai da van, por favor, continua na van e não desliga o telefone por nada. E aí ele, tá, mãe, só que eu, no desespero, quem desligou o telefone fui eu, não fui ele. Mas nada tirou a calma de Matheus, como destaque esse psicólogo infantil. Ele teve uma capacidade de raciocínio muito grande naquela circunstância. Tanto é que ele pedia para a menina rezar, pedia para a menina ficar em silêncio, né, pedia para a menina baixar. O caso de Brasília lembra o de outro garoto herói, que conseguiu chamar a polícia e evitar um assalto. Foi em novembro do ano passado, em Marília, interior de São Paulo. A ligação para a polícia durou 2 minutos e meio. Polícia Militar Emergência. Moça, por favor, tem um cara que tá tentando roubar minha casa. Só um momento, Lucas, fica comigo. A viatura já tá a caminho, tá? A única coisa que eu pensei foi, o que será que ele podia fazer comigo se ele me achasse? A polícia prendeu o ladrão em flagrante. Mesmo sem querer, Lucas virou um herói. Matheus também temeu pelo pior, mas no fim conseguiu o que nenhum adulto experiente seria capaz. Enganou os assaltantes. Um lugar descampado, escuro, silencioso. Foi isso que Matheus e Larissa viram logo depois dos assaltantes terem saído do carro. Ele ligou para a mãe e recebeu a ordem para continuar dentro da van. O menino não atendeu. E mais uma vez acertou na estratégia de escapar do perigo. Desobedecer a mãe naquele momento, né? Era fundamental para que ele se saísse bem naquela situação. Eram 8
8 horas da noite, quando os bandidos deixaram a van neste setor de chácaras, que fica a uns 3 quilômetros do centro da cidade. Uma área completamente escura, onde até um adulto ficaria com medo de caminhar sozinho. Ali atrás tem um bar, mas as crianças acharam que os ladrões haviam ido para lá. E por isso elas fugiram por esta direção. Saímos correndo por uma pista de terra que ligava a BR até essa pista. No meio da escuridão, Matheus guiou a colega. Eles caminharam cerca de 500 metros até uma estrada, sempre com muito medo. O que passou pela sua cabeça quando você estava caminhando aqui? Porque é muito escuro, dá medo. E aí? Que eles poderiam nos achar e que se algum animal saísse do matagal e nos atacasse. Quando viram o primeiro carro, pensaram no pior. Acharam que eram os assaltantes. Agora imagina o susto que essas crianças levaram. Elas tiveram que correr para cá e aí ficaram escondidinhas aqui até o carro passar e depois vocês continuaram o caminho. Aí nós continuamos o caminho e logo depois encontramos uma pessoa que pôde nos ajudar. Larissa e Matheus ainda caminharam por mais um tempo, até um motorista parar e levar os dois para a delegacia. No meio do caminho, um moço muito gentil, que eu não lembro o nome dele, queria até agradecer, ele nos ajudou e nos trouxe até a 6ª DP. Depois que as crianças fugiram, os bandidos ainda voltaram à van, vasculharam as mochilas e deixaram o veículo em um outro local. Por sorte, elas já estavam bem longe. Se eu não tivesse saído da van, eles tinham vasculhado lá e tinham achado eu e minha amiga. E eles não gostam de testemunho ocular. A inteligência e o autocontrole surpreenderam até quem conhece bem as crianças. O comportamento normal para essa circunstância talvez tivesse sido de gritar, de falar que não queria ficar ali, de pedir socorro de alguma forma, de fazer barulho. O que mais me chamou a atenção é que nem a mãe esperava tanto de Matheus. Eu nunca imaginava, apesar de saber que meu filho é uma criança muito madura, até pelo fato de ter convive a vida inteira desde muito pequeno somente com adultos, ele sempre foi muito, muito maduro. Mas eu não imaginava que fosse tanto. E teve mais. Com a ajuda de Matheus, a polícia recuperou o carro. Agora falta encontrar os ladrões. O que me deu coragem foi, além de Deus, como eu já te falei, a minha amiga, que eu sabia que eu teria que salvá-la. Se sente um herói? Não um herói, mas fiz o que é certo. Aumenta a tensão na Ucrânia. 3 bases militares na região da Crimeia estão cercadas por tropas sem identificação, que o governo provisório de Kiev afirma serem russas. Em meio à crise, o comandante da Marinha ucraniana desertou e aderiu às forças adversárias. A OTAN exigiu de Moscou o fim imediato da intervenção e estuda enviar observadores à Crimeia. Estados Unidos, Grã-Bretanha e França ameaçam a Rússia com sanções e até a expulsão do G8, o grupo dos países mais poderosos do mundo. Na China, subiu para 33 o número de mortos no ataque terrorista a uma estação de trem na província de Yunnan. O grupo formado por mais de 10 pessoas atacou os passageiros ontem à noite com facadas. 5 dos agressores foram mortos pela polícia. Uma parte conseguiu fugir. O governo chinês responsabilizou uma facção separatista islâmica e prometeu punição exemplar para os responsáveis. Agora os bastidores da investigação de um caso intrigante. Você acredita que alguém algemado seja capaz de esconder uma arma e atirar na própria cabeça? É o que dizem 3 policiais militares sob suspeita de homicídio. Eles são acusados de matar um rapaz dentro do carro da PM e maquiar a cena para parecer suicídio. Um tiro certeiro e mortal dentro do carro da polícia. 3 PMs e um assaltante estavam no veículo. Quem puxou o gatilho?
Quase 6 meses depois, o caso que parecia estar resolvido como suicídio pode ter uma reviravolta. Nós tivemos acesso a documentos e depoimentos que contestam a primeira versão. 14 de setembro do ano passado. A noite seguia tranquila nesse bar da cidade de Limeira, interior de São Paulo. Até que 2 assaltantes invadem o local. Um deles está armado. Abaixou a porta do bar, apontou a arma para minha filha. A dona do bar e a filha dela confirmam. Os assaltantes eram José Guilherme da Silva e Caio Adriles Araújo Felipe. José Guilherme teria atirado no filho de um dos clientes. Aí um cliente foi tentar conversar com ele, foi tentar acalmar o cara que estava com a arma na mão. Aí ele falou pro cliente meu, abaixa aí que eu vou atirar. Aí a hora que ele ia atirar, o filho foi na frente e atirou no menino. O filho do cliente ficou gravemente ferido e já está recuperado. Os 2 assaltantes de 20 anos fugiram numa moto, levaram um celular e R$90. No momento da fuga, a dupla deu de frente com a polícia. Os jovens vinham por essa avenida aqui, empurrando a moto. Eles atravessaram o canteiro central e vieram por essa rua aqui, que é contramão. A gente pode ver pela placa que está bem aqui, ó. Gerou uma suspeita dos policiais. 2 jovens, por volta de 9h30 da noite, empurrando uma moto e entrando nessa rua aqui, contramão. Eles foram abordados a mais ou menos 100 metros daqui. 3 policiais abordaram os assaltantes. O sargento Robson Alexandre dos Santos, o soldado e motorista Luan Ribas Alcântara e o soldado Carlos Alexandre dos Santos. Essas fotos mostram os 3 policiais militares durante a reconstituição. José Guilherme e Caio foram detidos e reconhecidos por testemunhas. Os pais de José Guilherme viram a prisão do filho. Vimos os policiais batendo no meu filho. Batendo, chutando a cabeça, chutando o corpo, perguntando cadê as coisas que eles estavam falando que era arma, eram as coisas que eles tinham pegado no assalto. Os policiais revistaram José Guilherme e Caio, mas não encontraram a arma que teria sido usada no crime. Foi feito várias revistas dos meninos, não foi uma revista só, foi várias revistas, tanto no meu filho como no outro menino, no Caio. Fui até o sargento que estava conduzindo, né? E eu perguntei se havia encontrado algo com os 2 rapazes. Ele me afirmou que não. Eu perguntei, arma? Ele falou, ó, nem arma não encontramos. Os 2 presos foram algemados e levados em carros separados para o distrito policial. Caio chegou à delegacia. José Guilherme não. Esse é o camburão que transportou o filho de Dona Cláudia e de seu José. Os 3 policiais contaram a mesma história. Estavam a caminho do plantão policial quando ouviram um estampido de arma de fogo no interior da viatura. Pararam e então viram Guilherme com a cabeça voltada para o lado, que Guilherme estava com as mãos algemadas voltadas para trás e com um revólver ao seu lado. Também no depoimento, os 3 PMs garantiram, levaram José Guilherme ainda com vida para o hospital, mas ele morreu pouco depois. Segundo o atestado de óbito por traumatismo craniano encefálico, ferimento contuso, disparo de arma de fogo, ou seja, um tiro na cabeça. Outro ponto polêmico da investigação. Segundo o GPS do carro da PM, o trajeto até o hospital foi feito em baixa velocidade. E o mais estranho, o veículo parou no meio do caminho. O ouvidor das polícias de São Paulo ficou surpreso com a conduta dos policiais. Houve no trajeto 2 paradas desse camburão. Quando eles estão socorrendo um suicida, não dá para parar 2 vezes. E numa velocidade média de 40 por hora, isso o GPS
consta no GPS. Então são situações incompatíveis com o socorro. Nós percorremos 500 metros desde a saída do carro da polícia até este ponto aqui. Foi exatamente aqui que a viatura da polícia parou, segundo o GPS da própria corporação. E o que causa estranheza é que eles pararam justamente no último ponto antes de uma câmera de segurança. Daqui para frente, tudo teria sido registrado. E segundo os próprios policiais, foi nesse ponto que eles ouviram um estampido. Teria sido o suicídio do José Guilherme? José Guilherme já tinha participado de um roubo quando era menor de idade e ficou internado durante 9 meses na Fundação Casa. Nós fomos ao encontro da família. Esse aqui era o quarto do José Guilherme junto com o João Gustavo. São irmãos gêmeos. Ainda não tá na cabeça, não entrou na cabeça ainda, né? Que ele se foi, né? Não caiu a ficha. Vocês também não acreditam que ele tenha tirado a própria vida? Não, jamais. Não é? Jamais. A família acha impossível que, algemado e com as mãos para trás, José Guilherme tenha conseguido pegar o revólver e disparado contra a própria cabeça. Mas foi exatamente isso que mostrou o primeiro laudo. O documento do inquérito policial militar aponta para provável suicídio. O modelo de algemas apresentado, do tipo corrente, possibilita a relativa movimentação dos pulsos e é sabido nos meios policiais tanto sobre a habilidade de movimento de alguns detidos, bem como sua condição pessoal de burlar a revista, escreve o perito André Costa Neves. Ele ainda acrescentou: o disparo se deu a uma distância mínima de 50 centímetros e o ferimento da entrada do projétil foi na têmpora direita da vítima. O inquérito da Polícia Civil ainda não terminou, mas o delegado acredita no laudo da PM. O senhor acha possível o José Guilherme ter se matado mesmo algemado? Eu acredito que pode ter sido, sim. O senhor acha possível ele ter sido assassinado? Deliberadamente, não. Já o ouvidor geral tem outra opinião. Como uma pessoa algemada ia tirar um revólver que não foi encontrado na abordagem, na revista, um 38 de cano longo, foi revistado por mais de uma vez, ele consegue, algemado, dar um tiro na cabeça. É uma coisa assim que difícil de crer, né? Infelizmente muito difícil, a não ser que ele fosse mágico, né? Um contorcionista. Nós fomos então à procura de uma contorcionista. Gente, percebam só a flexibilidade que a Ana Passo tem. Ela é professora de circo. Há quanto tempo você atua com isso, Ana? 5 anos. 5 anos. Ana simulou uma posição parecida com a do José Guilherme dentro do camburão. Ana, você acharia possível uma pessoa algemada? Coloque suas mãos para trás. Vamos ver, vira aqui para mim para eu poder mostrar. Exatamente. Olha só. Esse é o espaço de 2 dedos da corrente da algema. Você acharia possível, você nessa posição, sentado como se fosse dentro de um carro da polícia, conseguir retirar uma arma aqui de trás e fazer um movimento em que você desse um tiro na sua própria cabeça? Eu não acho possível, acho que nem eu conseguiria. Outra pergunta: por que os 2 assaltantes foram levados em carros separados? No primeiro depoimento, um dos 3 policiais que estavam no camburão, o soldado Carlos Alexandre dos Santos, disse que a separação foi para Guilherme e Caio não terem contato e mascarar a ocorrência. No segundo depoimento, ele e outro colega responderam que a decisão foi tomada aleatoriamente. Outra contradição: no boletim de ocorrência, os policiais disseram que o revólver encontrado com Guilherme dentro do camburão era calibre 32, mas a arma apreendida era calibre 38.
Esse instrutor de tiro da Polícia Federal comparou os dois modelos e concluiu: é meio difícil o policial se confundir com os calibres, porque são tamanhos diferentes, né? O cartucho 38 é um cartucho muito maior que o 32. Além do que, provavelmente, o policial já usou, pelo menos na academia, se ele porta uma pistola hoje, mas na academia ele atirou com um revólver 38. Então conhece o equipamento e conhece a munição 38. A ouvidoria tem dúvidas se o revólver apresentado pelos policiais à perícia foi o mesmo que Guilherme teria usado para praticar o assalto e cometer o suposto suicídio. O próprio pai da vítima do roubo fala que foram 2 tiros lá no bar. Com mais um tiro do suicida, seriam 3 tiros. No tambor periciado do revólver 38, só consta 2 cápsulas realmente deflagradas, que saíram, e uma picotada. Outro fato que chama a atenção é o resultado do exame residográfico. Não havia fragmentos de pólvora em nenhuma das mãos de José Guilherme, o que coloca em dúvida a participação dele no assalto. Caio, o outro assaltante, disse no depoimento: fomos bastante revistados e após uns 5 minutos, o policial começou a perguntar sobre uma arma. Não achando nada, começaram a procurar pelas proximidades. Se foi uma má revista, como que eles não iam ver uma arma de porte tão grande que nem eles mostraram? Tá nas fotos, tá tudo, a advogada pegou na mão e viu. Como que pode eles não ver dentro de uma calça, uma moletom ainda? Não tem condições isso. Essa professora de perícia criminal é mais uma a duvidar do suicídio. Ela leva em conta a trajetória da bala e a distância entre a arma e a cabeça do assaltante. O ângulo pelo qual, pelo menos o laudo de reprodução simulada demonstra com que ele estava, seria muito, muito difícil dele ter praticado esse suicídio, ainda com um tiro demonstrado como distante. O mais provável, se tivesse cometido suicídio, seria um tiro a curta distância. Segundo o laudo, o tiro foi disparado a meio metro da cabeça. A ouvidoria quer saber se houve abuso dos policiais. Não importa se José Guilherme era ou não um criminoso. Na polícia, eles armados, pode ter uma reação errada naquele instante, não é? Uma reação que ultrapassa os limites da atividade da polícia, que é só imobilizar, levar e prender e depois julgar. E existem pessoas que podem querer cometer assim um julgamento naquele momento de tensão, não é? A família espera que as novas investigações acabem com o mistério. Se fosse uns pessoal aí que usasse o bom senso, eles iam ver que não foi suicídio. Porque é impossível um rapaz de 20 anos, com a calça de moletom, entrar dentro de uma viatura com a arma daquele pote. E os policiais pegou ele por trás aqui para pôr dentro da viatura, para levantar ele. Se tivesse alguma arma aqui, como que ele não ia encontrar a arma? E a revista que eles fizeram. O mistério da mulher que chora lágrimas de sangue. Depois de passar por vários médicos, ela encontrou um especialista que está a um passo de esclarecer esse fenômeno. No café da manhã, ao lado dos filhos, a aparência tranquila de Patrícia esconde um medo constante. Ela sofre de crises inexplicáveis. Quando menos se espera, surge nos olhos de Patrícia uma enorme quantidade de sangue. Que fenômeno é este? Na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, Patrícia convive com este mistério há mais de um ano. Tudo começa com uma forte pressão na cabeça. Eu tenho medo de dormir e não acordar por causa da dor. Eu sinto muita dor. É dor todo dia. Eu não sei se tem medo de estourar alguma coisa dentro da minha cabeça. O drama de Patrícia começou durante um telefonema. Ela falava com um cliente no trabalho quando sentiu vontade de espirrar. Envergonhada, Patrícia segurou o espirro. Sentiu fortes dores
e levou um susto. No momento que eu segurei, eu senti uma forte pressão e dor muito forte no ouvido. E fui para o banheiro para ver o que tinha acontecido. No momento eu olhei e não tinha acontecido nada. Quando eu saí do banheiro no corredor, eu senti que molhou. Patrícia foi encaminhada para um hospital. A primeira suspeita foi um problema no ouvido. Rompimento do tímpano. Ele falou que tinha uma bolsa, né, dilatado embaixo da membrana do tímpano, que ele fez o exame. E no momento que eu segurei... A dor e o sangramento no ouvido continuaram. 6 meses depois, um susto maior ainda. Eu estava limpando a casa e como eu estava com a cabeça baixa, eu senti uma dor muito forte na região da cabeça até atrás. Quer dizer, no mesmo lado do ouvido. Do ouvido. Tudo acontece sempre do lado direito. Do lado direito, isso. Aí eu senti como meu olho empoçou uma... Não era lágrima, porque quando eu coloquei a mão, aí eu já vi o sangue. Patrícia passou por vários médicos, fez uma bateria de exames, mas não teve um diagnóstico. Acabou afastada do trabalho e o desespero aumentou. Tá ficando cada vez mais nervosa, entendeu? Teve uma vez eu fiquei a noite inteira para outra, assim, pro outro dia inteiro acordada, começou um sentimento muito ruim em mim. Então, que sentimento? De desprezo, sabe? Assim, de dor, de não estar achando o que eu tinha. Com medo de ter novas crises no meio da rua, ela não saiu mais de casa. E o pior, logo descobriu o preconceito. Já falaram pra mim que é coisa bizarra, que é credo, que nojo, não mostra isso pra mim. O apoio veio do filho Rui, de 9 anos. O menino ajudou a registrar o sangramento misterioso. Ela tinha acordado, aí eu assustei, aí eu saí correndo, aí a câmera tava ali, aí eu peguei, aí ela fez assim, aí eu pus o sangue. Você ficou com medo? Desde então, Rui passou a gravar as lágrimas de sangue da mãe. As imagens rodaram o município de Bauru. E foi assim que surgiu uma aliada, a Eliane. Eliane trabalha na mesma escola em que Rui estuda. Ela não sabia que Patrícia era mãe do aluno. Nunca se encontraram. Mesmo assim, procurou um especialista, assim que viu as imagens. E quando você disse para o Dr. Raul, deu ciência do caso a ele, o que ele te falou? Não, vamos atender sim. Na hora já anotou, não perguntou se eu conhecia. Eu, né, que disse a ele, falei, olha, eu não a conheço, mas foi uma colega da escola. E o que você sentiu que trouxe, quando ele se colocou à disposição? É uma satisfação, né? Uma solução para o meu problema. Era tudo o que Patrícia esperava. Não dura mais. O médico foi o oftalmologista Raul Gonçalves de Paula. Fizemos a tomografia computadorizada, todos os exames de sangue, mostrando que ela não tem nenhuma alteração, que a gente chama da crase sanguínea, ou seja, a coagulação dela é de uma pessoa normal. Não tinha por que o sangue dela, na verdade, ser ralo, né? E ficar sangrando assim de forma espontânea. Então, tudo nela é normal. Mas qual a explicação, então? Daqui a pouco, você vai saber. Patrícia não é a única a chorar lágrimas de sangue. Na literatura médica, existem pelo menos 10 casos registrados no mundo. Em 2009, o americano Calvin Wiman relatou o problema. Afirmou que quando sente os olhos queimarem, logo o sangue começa a escorrer pelo canal das lágrimas. Ele começou o tratamento para controlar a perda de sangue. Aqui no Brasil, também há registros de casos semelhantes. Esta jovem, que vivia no Piauí, veio morar no interior de São Paulo em busca de um tratamento. As imagens gravadas pela família mostram que ela chora sangue sem parar. Na reportagem exibida pelo Domingo Espetacular em 2011, Débora aparece bastante ansiosa.
Com agitação, os olhos da jovem ameaçam sangrar. O repórter Gerson de Souza acompanhou tudo. Impressionante, gente. Olha só, posso tocar em você? Você dá licença? Olha aqui. Na verdade, é a mistura de lágrima com sangue, né? Não é que você... acho que nesse não é não, que eu não tô chorando. Você não tá chorando? Eu não tô chorando. Você sente dor? Não sinto. Eu sinto uma pressão, sabe? Parece que minha cabeça tá... O sangue vai pra cabeça. Aí é o momento que eu sei que eu vou sangrar. Nossa equipe levou Débora para uma consulta neste hospital em São Paulo. O médico deu o veredito. A explicação está nos vasos sanguíneos de Débora. Quando uma pessoa fica nervosa, a pressão do sangue aumenta. Os vasos sanguíneos se dilatam. No caso de Débora, os vasos da região dos olhos são mais permeáveis do que o normal. O sangue passa por eles e escapa pelos olhos. Hoje, Débora faz tratamento e com remédios conseguiu, finalmente, controlar os sangramentos. Seria este o mesmo problema de Patrícia? Os casos parecem mesmo semelhantes, mas se o problema de Débora era o nervosismo, o inimigo de Patrícia é a enxaqueca. A Patrícia ela tem um caso que a gente chama de hemolácria, e a hemolácria, na verdade, é um sangramento pela lágrima. Ela tem uma crise de enxaqueca, ela mesma refere que começa a dar uma dor muito forte na cabeça dela, né? E junto com a crise de enxaqueca começa a ter aquela pulsação. Essa pulsação, a gente traduz isso como vasodilatação. Ou seja, a mesma substância que vai dar a dor de cabeça, também ela atinge esses vasos sanguíneos, o vaso sofre uma expansão e aí o sangue acaba saindo. Por isso, o tratamento agora é para combater as dores de cabeça. Tratando a enxaqueca para que ela não libere essas substâncias vasodilatadoras, né? Ela vai deixar de fazer esses sangramentos. O medicamento que impede a crise de enxaqueca e o rompimento dos vasos tem dado certo. Já são 30 dias sem sangramento. Seria a cura? Patrícia está confiante. Ela saiu de casa pela primeira vez em muitos dias para um encontro especial. Vai finalmente conhecer Eliane, a mulher que conseguiu encontrar um médico disposto a tratar a doença. A Patrícia nem viu a Eliane ainda. Não. Já está visivelmente emocionada. Eliane, essa é a Patrícia. Oi, Patrícia. Isso, é uma satisfação, né? Poder te ajudar. Que bom. Que bom. Amém. Você tá bem? Que bom, legal. É bom. É isso daí. Ela tá muito emocionada. Ela queria muito te conhecer. Uma amizade inesperada que renovou a esperança de cura. Agradecer pela força que tem me dado, sim, pela iniciativa que ninguém estava fazendo, para mim poder melhorar, né? Os últimos dias de um poderoso chefão. O mexicano que mandou toneladas de droga para os Estados Unidos e admitiu ser o responsável direto pela morte de mais de 2.000 pessoas. Você vai conhecer agora os detalhes da operação que colocou atrás das grades o traficante mais procurado do mundo. Um preso é levado com as mãos algemadas para trás. Esse homem não parece nem de longe quem ele realmente é. Joaquim Guzmán Loera, de 56 anos. Assim, pelo nome, pouca gente conhece, mas o apelido dele é sinônimo de terror na América Latina. Joaquim Guzmán é conhecido como El Chapo, em espanhol, o Baixinho. Chapo Guzmán tem 1,64 m. Ele é o chefe do cartel de drogas de Sinaloa, um estado no oeste do México.
O grupo é responsável por grande parte da cocaína, maconha e heroína contrabandeadas para os Estados Unidos e também manda drogas para a Europa e para a Ásia. Chapo Guzmán é o traficante de drogas mais temido e poderoso do México. Um homem que pode ter matado até 3.000 pessoas, isso segundo as contas dele mesmo. Você vai conhecer agora os detalhes da operação militar que o colocou atrás das grades. Uma caçada digna de cinema. O barão das drogas estava foragido desde que conseguiu sair de uma penitenciária de segurança máxima, escondido num caminhão de roupa suja. Isso foi há 13 anos. Durante esse período, ele provavelmente se escondeu em várias partes do México. Chapo Guzmán tinha dezenas de propriedades em nome de laranjas e poderia estar em qualquer uma delas. Nos últimos meses, ele passou a ser monitorado por agentes de inteligência dos Estados Unidos e do México. Os agentes usaram aviões espiões, escutas, e interceptaram sinais de telefone por satélite. O cerco a Chapo Guzmán se fechou quando militares conseguiram prender um homem conhecido como Nariz. Ele era o secretário pessoal do narcotraficante. Nariz falou e, com base nas informações, os soldados identificaram a casa onde Chapo estava. Era na cidade de Culiacán, a capital de Sinaloa, o estado em que o cartel age. Duzentos homens cercaram o local durante a madrugada, mas tiveram dificuldades para arrombar a porta de aço. Quando entraram, a surpresa. Chapo Guzmán havia escapado por uma passagem secreta debaixo de uma banheira. Era a entrada para um túnel subterrâneo. Depois, as autoridades descobriram que Chapo tinha uma rede de túneis. Eles ligam 5 casas de bairros diferentes à rede de esgoto da cidade. A estrutura é tão complexa que tem até escotilhas para impedir a entrada da água do esgoto. Alguns trechos têm também iluminação elétrica. Soldados tentaram seguir Chapo Guzmán, mas ele já tinha desaparecido. No dia seguinte, agentes identificaram e prenderam um criminoso que resgatou o Chapo perto de um rio. E ele entregou o chefe. Chapo tinha fugido para Mazatlán, uma cidade a 200 quilômetros, conhecida pelas praias bonitas. Chapo se hospedou num apart-hotel. Especialistas passaram então a rastrear o celular do principal segurança do chefão. Num sábado, antes do amanhecer, fuzileiros navais cercaram o hotel onde o chefe do cartel de Sinaloa estava. Eles arrombaram o apartamento quando todos ainda dormiam. Conseguiram prender Chapo sem disparar um único tiro. Chapo Guzmán estava sem camisa, ainda meio sonolento, ao lado de um fuzil. Os agentes encontraram também uma cadeira de rodas, provavelmente um disfarce usado pelo traficante para não chamar a atenção. Além do segurança, outras 5 pessoas estavam com ele. Entre elas, a esposa, Emma Coronel, é uma ex-miss do estado de Sinaloa. As filhas gêmeas do casal também dormiam na casa. Na mesma ação, autoridades confiscaram parte conhecida dos bens de Chapo. 43 carros, 19 deles blindados, armas, drogas e 16 casas. Chapo Guzmán foi identificado por foto, impressões digitais e exames de DNA. No México, o traficante é um personagem quase lendário.
São muitas as histórias de pessoas que dizem ter convivido com ele. Verdadeiras ou não, a maioria delas vem da capital de Sinaloa, de onde o criminoso comandava o envio de toneladas de drogas para todo o mundo. Culiacán era a zona de segurança de Chapo Guzmán. O chefão do tráfico entrava nos restaurantes da cidade, rodeado de seguranças, mandava confiscar os telefones dos clientes e fechava as portas. Quando o Chapo terminava de comer, cumprimentava as pessoas e pedia desculpas pelo incômodo. Antes de sair, pagava a conta de todos. Chapo Guzmán, um homem que impunha medo e respeito e até admiração. Nesta semana, moradores de Culiacán foram às ruas pedir a libertação do traficante. Essa mulher diz que o chefão ajuda as pessoas na cidade. A fortuna estimada do traficante é de US$1 bilhão, quase 2,5 bilhões de reais. Dinheiro suficiente para fazer dele um dos homens mais ricos do mundo. Parte do dinheiro era usada para fazer favores ao povo das cidades onde o cartel age. Outra parte subornava agentes de segurança. Já preso, Chapo admitiu ter matado pessoalmente entre 2 e 3 mil pessoas. Mas o número de assassinatos cometidos pelo tráfico mexicano, de maneira geral, é muito maior. Chega a 100 mil mortes. Os americanos o consideravam o alvo número 1 depois da morte do terrorista Osama Bin Laden. A recompensa pela captura dele era equivalente a 12,5 milhões de reais. Agora, os Estados Unidos devem pedir a extradição do traficante com base nas toneladas de drogas mandadas ao país a partir do México. O México não pretende extraditar o traficante tão cedo. Chapo Guzmán está num presídio federal de segurança máxima na cidade do México. Ele já contratou um exército de advogados para defendê-lo. O homem que se tornou o traficante mais temido do mundo ainda tenta se livrar dessa. Um toque feminino no mundo do funk ostentação. As cantoras desse ritmo estão cada vez mais poderosas e ricas. Nossa equipe mostra como é a transformação na vida dessas estrelas em ascensão. Cada vez mais feminino, o funk exibe suas estrelas. As vozes que transformaram o ritmo dos morros no som da ostentação. Ostentação, palavra que eu gosto de ouvir. Ai, rebola que eu quero ver, dançando pra me enlouquecer. Renata Frisson, a mulher melão, é a mais nova representante do funk ostentação. Desde que adotou o estilo musical, a cantora passou a fazer mais shows, o cachê subiu e a vida financeira já melhorou. Acabou as vacas magras não existe mais no meu vocabulário. As minas são top, os manos são zica. A festa é arregada porque a firme é rica. A mulher melão passou a viver neste condomínio de frente para o mar, na zona oeste do Rio. Só de aluguel são R$6 mil por mês. Mas, meu bem, a Barra da Tijuca me chama, né? Afinal de contas, acordar de frente para o mar é a cara da riqueza. Então eu adoro, né? Assim que funciona. Vai, rebola que eu quero ver. Antes de fazer parte do funk ostentação, a mulher melão gastou o que tinha e principalmente o que não tinha. Gastava 30, 40 mil sem medo, gostava de gastar. Eu entrava numa loja, comprava tudo. Num dia? Linda. A solução foi mudar de vida. A primeira coisa que eu fiz foi cortar todos os meus cartões. Parei de cheque, parei com essas coisas. E aí eu fui para um bairro mais simples para poder me organizar e não meter o pé pelas mãos, né? Hoje, Renata Frisson comemora a nova fase. O DJ que comanda a batida, festa de vida. Vai, rebola que eu quero ver.
No funk ostentação, Melão ganhou um parceiro de peso, MC Léo da Baixada, um dos maiores sucessos em São Paulo. Ostentação é pra quem pode, quem não pode se sacode. Pra fechar com chave de ouro, nós joga dinheiro lá do camarote. Sabe por quê? Os dois acabaram de lançar a música Ostentação da Firma. A dupla chega a fazer 20 shows por mês. O cachê impressiona. Cada apresentação custa, em média, R$25 mil. É isso mesmo. Em apenas um mês, faturam R$500 mil. Esse é o bonde das minas que andam no ouro. Na batida do funk, outras mulheres também conquistam fama, dinheiro e poder. É o poder! MC Pocahontas mora nesta mansão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Assim que a gente chega, já se depara com motos e carros importados na garagem. E olha só a MC chegando com o carro preferido dela, avaliado em R$230 mil. Me dá onde seja, eu deixo totalmente louca, chapadona de chadão. É o poder! Viviane Queiroz tem apenas 19 anos. Ficou conhecida como MC Pocahontas por causa da semelhança com a personagem do desenho infantil. Agora eu tô assim. São apenas 3 anos de carreira, mas os shows e gravações rendem R$150 mil por mês. Gosto de gastar, isso não é novidade. O luxo não fez parte da infância da MC, filha legítima da Baixada Fluminense. A mãe foi babá dos filhos da atriz Vera Fischer. Agora a dona Marinês é quem cuida da carreira da filha. Gosto de ostentar e essa é a minha vida. A minha rainha agora, né? Que me tirou lá de baixo, agora me colocou aqui em cima. Hoje eu ainda me belisco às vezes para acordar, né? Eu espero não acordar tão cedo desse sonho, não. Deixa eu sonhando ainda. É salão de beleza, roupa de Nike, sandália de grife no pé. No último clipe, MC Pocahontas exibe bolsa de grife e esbanja dinheiro. Tá virando comentário. A música Mulher no Poder teve mais de 10 milhões de acessos na internet. E com o que vem faturando, a funkeira tem realizado muitos sonhos de consumo. O ritmo também balançou o coração da funkeira. Foi através do funk ostentação que MC Pocahontas conheceu o noivo. Ela e o MC Robacena estão juntos há 2 anos. MC Robacena era empresário da cantora e o namoro começou nos bastidores dos shows. A gente vivia juntos sempre, dia, noite, onde ele me levava. Aí a gente era muito amiga, aquela coisa de papai, me chamava de filha, ele me chamava de pai. E aí era muito carinho que a gente tinha assim um com o outro e acabou rolando. O casal também não economiza nas joias. Essa corrente que a gente vê que é bem pesada. É. Tem quanto de ouro? Meio quilo. Vale quanto? Não posso falar. Uns 80 a 100 mil, que tá avaliado os dois. E a Pocahontas não deixa por menos, né? Mas eu passei a usar colar assim que agora. Mulher. A gente tá casando, foi acrescentar, só tem que acrescentar. Tu tá ligado, aqui a firme é forte. Ouro também não falta na música de MC Britney. Ouro em pó, pra mim é purpurina. E nem no figurino. Esse aqui foi 7 mil, esse aqui foi 10 mil. 10 mil? E os outros aqui, a pulseira e o outro cordão? Também, a faixa de 10 mil. Tudo em ouro? Tudo em ouro. Eu passo na rua, ela joga piada, ela faz de tudo pra me oprimir. Jennifer Cardoso da Silva tem apenas 8 meses de carreira, mas a agenda já está lotada. A jovem de 19 anos faz até 30 shows por mês e ganha em média R$60 mil. Sou Britney MC no mundo da ostentação. E por que o funk é ostentação? Por que você decidiu cantar esse estilo de funk? Porque eu acho maneiro, eu acho bacana ostentar, mostrar ouro, carro, casa. Adoro.
A menina, de origem humilde, só agora, através da música, conseguiu realizar um sonho de infância. Primeiro celular. Primeiro mesmo. Agora eu tenho o meu, né? Agora eu tiro o ano também. Eu sempre quis ter, desde pequenininha. Meu pai nunca teve condições de me dar. Aí eu ficava olhando minhas amigas com telefone, entendeu? E eu não tinha, meu pai não tinha condições. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho condições, né? Mas a funkeira ainda quer realizar muitos desejos. Tem um Camaro. Quem sabe, né? Quem sabe, né? No futuro. No futuro. Chegando, em breve. Joga a chave do Camaro no meu porte. Ouro em pó, pra mim é purpurina. A história agora é de uma família de porcos de muita sorte. Eles fugiram de um matadouro, foram adotados e ganharam uma vida cheia de mordomias num sítio 5 estrelas. Esta família de porcos leva a vida que pediu a Deus. Eles vivem num sítio, ou melhor, num chiqueiro de primeira. Sombra, água fresca e muita lama. Olha. O porco ele gosta do barro, que é até para proteger a própria pele, né? Porque eles não têm muito pelo. Quantos banhos por dia eles tomam? Tomam de manhã e à tarde. A Isabela é louca por um jato de mangueira. Ela é branquinha. Essa é branquinha. Ela é malhada, olha que linda a cor dela. A família tem até uma suíte. Eles dormem aqui, todos eles. Eles comem aqui e dormem aqui. Mas eles só sujam aquele cantinho lá. Ali eles é o banheiro, sujam então, ali, O banheiro deles é ali. Ali os bebedouros de água. Ali, então, eles só fazem a sujeira quando eles ficam presos à noite. A suíte dos porcos tem um diferencial exclusivo. Uma horta cultivada no telhado. A função principal dele é deixar o ambiente equilibrado, tá, em termos de temperatura. Então, no calor aqui vai ficar um ambiente mais gostoso, mais fresco, e no inverno aqui vai estar um pouquinho mais quente. Mas quem vê os porcos assim, na vida boa, não imagina o drama do passado. Há 4 anos, a mãe Súria e 9 filhotes escaparam de um matadouro ilegal em São Paulo. Os animais foram encontrados pelo Centro de Zoonoses e adotados pela Clélia. Ela é vegetariana e não quis saber dessa história de matadouro. Vem aqui com a mamãe. Isso, assim que eu gosto. Me dá beijinho. Beijinho com a mamãe. Essa é a Súria. A Súria é mãe de todo mundo. O marido da Súria mora aqui? Não. Já foi visto por aqui? Não. O marido da Súria, quando ele descobriu que era a mulher e mais 10 e mais 9, ele falou não, caiu fora. Até hoje estou procurando ele, sumiu. Clélia trouxe a família de porcos para o sítio do amigo Carlos. Aqui eles acabaram abrigados como animais de estimação. E virou esse chiqueiro aqui. Virou esse chiqueiro, né? Vem, Isabela, vem com a sua mãe. Os porcos não tinham nome, agora eles têm, e de gente. Homenagens carinhosas que o seu Carlos faz aos parentes e amigos. Esse aqui é o Galego. Galego já tomou. Galego, Flavião. Vem cá, Flávio. Vem cá, Flávio. Flávio? Flávio. Em homenagem ao meu cunhado. Por que homenagem? O senhor que deu Porque meu cunhado é galegão e é grandão e eu digo Flávio. Esse é o Cleiton. Por que chama Cleiton? Em homenagem a um amigo. E os amigos gostaram da homenagem ou não? Vocês vêm aqui, eu não tenho um pouco que você tem. Gigi. A Gigi é uma funcionária da dona Clélia. E como acontece em toda a família, de vez em quando, os irmãos brigam. Opa! Sem brigar! Mas eles são muito unidos. No caso, vou entrar aqui para amarrar essa, para dar um medicamento para essa, né? E ela gritar, os outros todos tentam invadir o portão. Ficam bravos, Então, eles são protetores. Então, eles são protetores. O sítio produz tudo o que gasta, até a energia que ilumina o chiqueiro. Quem diria? Ela vem dos próprios porcos. Os porquinhos estão aqui, eles comem bastante e eles têm os dejetos. Eu não posso simplesmente soltar os dejetos na natureza.
Então a gente recolhe esses dejetos no final da tarde, né? A gente escorre com água e ele vai lá para um outro canto, onde ele vai ser processado. Na verdade, ele vai ser fermentado. Essa fermentação é um biogás que você pode usar tanto como gás de cozinha ou você pode transformar em luz. A gente vê uma espécie de lâmpada acendendo, mas ali é fogo. É fogo. É como se fosse um lampião. Tá? Na verdade, é um lampião adaptado para lâmpada. Com o tempo, o sítio também virou lar de outros animais que escaparam do forno. Eles eram de matadouros, quer dizer, o destino deles realmente era para a panela no Natal. E nós adotamos para que eles realmente tenham uma vida digna. Um colega veio aqui outro dia e falou, não pode matar uma galinha dessa? Eu falei, pode, ali no vizinho vende. Você vai lá, compra uma e abate, aí você come ela aí. Aqui a minha não. A égua puxava a carroça na rua e acabou abandonada. Agora ela também mudou de vida. Ela estava sendo muito maltratada, foi recolhida pelo CCZ e, inclusive, ninguém quer porque ela tem 15 anos de idade. Você vê que as patinhas dela já estão todas machucadas porque ela carregou muito peso. Ela vai ter uma aposentadoria tranquila agora? Tranquila agora. Ela agora, o serviço dela aqui vai ser um só, comer e dormir. É a hora do almoço e o restaurante está lotado. Os porcos só comem alimentos produzidos na horta, sem agrotóxicos. Eles se alimentam então de milho? Milho assim mesmo, né? É, milho com farelo misturado e aveia. E aveia? Milho, farelo e aveia. E o que mais? Cana? É cana, capim. Capim. É. Tudo capim, orgânico. É, capim. Eles comem muito também, folha de bananeira, eles comem. A Isabela quer entrar, deixa eu abrir aqui para ela. Come aí. Vem, Isabela. Vem, Isabela. Eles são enormes. Olha. Eles atropelam. Eles derrubam. Eu gostei tanto dessa porcada que resolvi fazer um pedido antes de ir embora. Agora eu quero uma homenagem também, seu Carlos. Não, para você? Aí eu vou arrumar uma para você. Essa eu batizei ela hoje, em homenagem à Camila. Ela vai chamar Camila. Vamos ver como que é a Camila. Ela é brava, Camila. não? Não, ela é mansinha. É Camila. mansinha? Mansinha, né, Camila? Olha, ela mansinha. tem uns pelinhos mais longos aqui, olha. Cabelo loiro. Cabelo loiro. Ela tem uma cabeleira loira, né, Camila? É, Camila? Vamos tentar dar um capim aqui pra Camila. Aí, Camila. Só, Camila. Aí, ela pode. Olha só como esses dois dormem. Parece que a farra foi boa porque eles nem se mexem. Um sono profundo. O menino quase baba nas costas do melhor amigo. Bom, esses dois aí é melhor desistir. Ó de casa, é hora dos bichos curiosos de hoje. Esse Lulu da Pomerânia aí tá bem acordado. O nome dele é Mio. Ele tá tão ligadão e com muita fome. Quanto esforço para alcançar a linguiça sobre a mesa. Me dá. Dá. Me dá, que eu quero. Dá. Ei, você aí, vai ficar só olhando? Podia dar uma forcinha, né? Isso, boa. Agora acho que dá. Vamos lá. Tá quase. Será que com a boca é mais fácil? Já deu pra sentir o gostinho. Bom mesmo. Vale tentar mais um pouquinho. Ei, você tá gostando, né? Não seja malvado. Dá mais uma ajudinha aí, vai. Pera aí, desse jeito. Opa, agora vai. Agora sim. Prêmio pelo esforço mais que merecido. Nham, nham. O problema desse aí acho que não é fome, não. Parece que ele achou um inimigo mortal. E vai arrancar isso daí. Ele é mesmo muito feroz. Será que ele acerta? Parece perigoso. Ele late, pula. Não vai deixar o inimigo escapar ileso. Toma essa. Errou de novo.
E mais essa. Ai, 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 será que é venenoso? Esse cãozinho precisa de uma estratégia melhor. O danadinho toma fôlego e finalmente vence a dura batalha. Parabéns! O pastor alemão tá preocupado com alguma coisa. Ele anda pra lá e pra cá. O que ele procura, hein? Opa! O que é isso aqui no chão? Não sai de baixo de jeito nenhum. Pudera! É a própria sombra do bicho. Ele pula e pula e pula e não consegue se livrar da sombra. Afinal, é cachorro ou é cabrito? Look, he's playing with the shadow though. He sees the shadow. Ah, já sei. Aqui na sombra ela não me pega, então tá. O que é isso? Malandro mesmo é o gato. Olha só a manha desse aí. Ele quer um chamego de qualquer jeito. Vem cá, não se faça de difícil. Tem como resistir a esses olhinhos? Não tem. Esse é o Peter, um elefante que se amarra em tecnologia. Ele faz de tudo com um smartphone. Pinta e borda. Escolhe as frutas preferidas. Maçã verde, não. Maçã, essa é vermelhinha. Banana. Banana, aí sim, banana. O gigante é também um artista. Adora música. Toca violão. Bateria. Piano. E não vai pensando que é montagem, não. Ele prova que é bom mesmo com a tecnologia. Peter, que não é bobo nem nada, depois dessa atividade toda, tira uma foto com a tratadora. É pura amizade. Boa, Peter! Até a próxima! Já que falamos em bicho grande, esse é o Claude, um urso negro asiático que mora no zoológico de Hiroshima, no Japão, desde 2002. Ele parece preguiçoso, lento. Mas não se engane, o negócio dele é praticar artes marciais. Vai encarar? Sabe aquele desenho? Então, deve ter sido inspirado no Claude, esse aí, ó. Ele faz movimentos incríveis com galho. Gira para um lado, gira para o outro e domina a arte milenar. Parece o Bruce Lee. Lembra do Bruce Lee? Essa é incrível. Ele faz uma série de giros e joga o bastão pro ar. Incrível, não deixa cair. Depois disso, o Claude fica até meio snob. Usa até os pés. Esse urso é bom mesmo. É mesmo o mestre Shaolin. Agora, uma amizade inusitada entre uma fêmea de pastor alemão e um corvo. Um corvo. O pássaro pula e pula atrás da bolinha. Ele para na frente da cadela e parece chamá-la pra brincadeira. Ela não quer muita conversa, não. Toma aí a bolinha de volta. O corvo devolve. Pega pra você. Me dá isso aqui. Ah, não. Vou jogar pra ele ali. Agora ela quer brincar, é? Ah, então me dá aqui, vai. Passa a bola, fominha. Esse corvo gosta mesmo é de um ping-pong. É minha, é minha. Deixa que eu busco. O autor do vídeo garante que o corvo não foi treinado e não tem as asas cortadas. Um dia o pássaro apareceu no quintal e foi ficando.
E o maior prazer do corvo é, todos os dias, brincar com a cachorra e com a bolinha. Esse aqui é o Nemo. Não é o peixinho, não. É esse labrador amarelo mesmo. Todos os dias, ele espera ansiosamente pelo carteiro. Basta o carro do correio chegar, que ele vem todo contente buscar a correspondência. Nemo volta rapidinho para buscar o pagamento pelo bico de entregador. E aí, seu carteiro? O serviço vai sair de graça? Claro que não. Um belo biscoito canino. See you tomorrow, Nemo. Agora sim. Até amanhã, Nemo. A relação entre cães e carteiros sempre foi meio atrapalhada. O Bubbles aqui, por exemplo, adora o horário em que as correspondências chegam. Ele fica impaciente na soleira da porta. Quando o carteiro passa as cartas... Eba! Será que tem alguma pra mim aqui? Acho que não foi dessa vez. Tudo bem, fica pra próxima. Bubbles. Melhor ficar com o brinquedinho mesmo. Olha, se tem alguém que sabe o que fazer com a correspondência, é esse coelhinho aqui. Quando a correspondência do Bubble chegar, é só dar pro nosso amigo fofo que ele abre rapidinho. Uma verdadeira máquina e sem estragar nenhuma mensagem. Dá pra acreditar? Epa, esses dois aí continuam contando carneirinhos. Que preguiça, hein? Ei, dupla! Perderam os bichos curiosos desse domingo. Não tem problema. Por quê? Porque semana que vem tem mais. Dois tipos de suco viraram mania entre as celebridades do Brasil e do mundo. E não são aqueles comuns, assim, de frutas, não. São o suco verde e o suco vivo. O que será que eles têm de tão especial? Couve, cenoura... Opa, já chegou a hora do almoço? Que nada, estes são os ingredientes de um suco diferente. É o suco verde, uma mistura de verduras e frutas que promete quilos a menos e saúde a mais. A moda já é sucesso lá fora. Algumas celebridades de Hollywood já trocaram o café com leite pelo suco verde. Reese Witherspoon e Naomi Watts, o casal Orlando Bloom e Miranda Kerr. Gwyneth Paltrow jura que mantém o corpinho magro e escultural com um copo de suco verde toda manhã. Será? Vamos descobrir já já. O suco verde também conquistou o paladar das nossas celebridades. Eu vou preparar o meu suco verde, que eu tomo no meu dia a dia. E essa temporada é uma temporada maravilhosa, porque assim, tá muito quente. A atriz Solange Frazão toma o suco há 5 anos. Experimentou por curiosidade e não parou mais. Acabou o inchaço, aquele inchaço natural que a gente tem todo mês por conta da TPM. E assim, eu me sinto muito leve, muito saudável. Eu sinto que o suco verde, por exemplo, ele abre espaço para a saúde. A receita da Solange é bem simples. Meio pepino com casca e tudo, um pedaço de fruta, raminhos de hortelã, um pedacinho de gengibre, folhas de couve, suco de limão e água de coco. Você viu? Eu não coei, não é para coar não. Mas assim, se as crianças de repente, ai mãe, não gosto dos pedacinhos, tudo bem, pode coar. É que essas fibras que ficaram aqui faz muito bem pro seu intestino. Então, além de desintoxicar tudo, você desintoxica o intestino. Então, deixa as casquinhas. Ai, tintim, eu adoro.
O ator Felipe Cardoso também toma suco verde pela manhã, mas tem uma dúvida. Queria saber o que cada um desses, separadamente ou juntos, produz no nosso organismo que causa essa sensação de bem-estar. Então, vamos ver o que tem cada um dos ingredientes do suco da Solange? Folhas escuras como couve, espinafre e rúcula são ricas em ferro, cálcio, magnésio, vitaminas C, A e K e ácido fólico. Previnem anemia e protegem os ossos. Além de vitaminas, a hortelã tem ação antioxidante, anti-inflamatória, é digestiva e diurética. O pepino é diurético e a casca ajuda a digestão. O gengibre acelera o metabolismo e dá a sensação de saciedade, quer dizer, tira a fome. Será que esse é o segredinho da beleza da atriz Maria Rocha? O que eu tenho mais costume de tomar é melancia com gengibre. Eu amo gengibre. Se eu pudesse, eu botava em tudo. Ouvi tua voz, te vi chegar. Todo mundo conhece o Thiago assim. Mas ele disse que não cuidava do coração. Eu já tomei. O Domingo Espetacular encontrou um Thiago bem diferente. O músico entrou num programa de exercícios e dieta para perder peso, que inclui suco verde. E dentro da moda é uma coisa que funciona mesmo? Eu acho que dentro da moda é uma coisa que funciona. Pelo menos comigo, não sei se é psicológico também, né? Tem funcionado, né? Então eu super indico, sim. Eu já tentei, mas não tô vendo solução. Já fui até top psicanalista. Comparando os vídeos mais antigos com a imagem de Thiago hoje, a gente percebe a diferença. Te peço, por favor. Todo mundo tá notando, só você não vê. Thiago agora segue carreira solo, mudou de hábitos, emagreceu 15 quilos. Se depender do Thiago, o sucesso e o suco verde vieram para ficar. Você? Eu tomo um por dia, às vezes tomo 2. Para a endocrinologista Cláudia Chang, o suco verde é uma boa opção para quem não gosta de comer frutas e verduras ao natural. O grande diferencial dele é para aquele indivíduo que normalmente não tem uma ingesta rica em frutas, em legumes e em folhas, e que no suco ele consegue assim, falsear um pouco o sabor e com isso passa a ter uma ingesta maior desses nutrientes. Agora são 8 horas da manhã, a gente já está na casa da Gabriela, que está pronta para ir para o trabalho. Todos os dias ela acorda 1 hora antes. Ela tem um ritual de todas as manhãs, que é preparar o próprio suco verde. Gabriela é uma nova mulher. Sob orientação médica, ela fez reeducação alimentar, exercícios e perdeu 24 quilos em 1 ano. Há 5 meses, incluiu o suco verde no café da manhã. E outros 5 quilos, que estavam difíceis de perder, foram embora. Eu sinto muito menos fome durante o dia se eu tomo suco. Tem dias que você perde a hora, que as coisas acontecem, que não dá pra tomar. E aí, nesse dia, eu sinto falta. Se eu não tomo suco, eu sinto mais fome, eu me sinto menos disposta. Então, eu acho que ele é o meu parceiro já, o suco. A gente convive juntos, um precisa do outro. O brasileiro, ele vive na raça. E o bagaço é o canto da massa. Muita gente coloca o suco verde na dieta quando quer emagrecer. O Pedrinho Black fez o inverso. Começou a tomar o suco verde para engordar. O vocalista do Arte Popular se achava magrinho. Com orientação profissional, incluiu exercícios e um novo cardápio entre um acorde e outro. Eu não me alimentava tão bem há um tempo atrás, principalmente quando eu entrei no Arte Popular. Eu me alimentava muito mal, tanto pela correria do dia e tal. Eu fiz acompanhamento com uma nutricionista e ela me indicou uma alimentação mais regrada, para que eu pudesse evoluir também dentro dos treinos e com o meu corpo. E dentro dessa alimentação tinha um lance de comer 3 vezes ao dia. Aí eu comecei a seguir essa dieta, no caso, e aí que veio essa história do suco verde. São 2 receitas de suco, couve, limão e água de coco. E hortelã, couve, abacaxi e água de coco. Olha só que interessante, o abacaxi tem 60% de água. Tem vitamina A, B, cálcio, magnésio. Melhora a visão, a imunidade, o funcionamento dos rins e os músculos.
E a água de coco é fonte de ferro, cálcio, magnésio, cobre, zinco e potássio. É ótima para hidratar o corpo depois de exercícios. Mas cuidado, nada de exagero. A falta ou o excesso de potássio leva ao inchaço e à retenção de líquido. E Pedrinho reconhece, tanta mudança deu o mesmo resultado. Eu tô muito feliz com essa dieta e virou meio que um vício, assim, sabe? Agora eu não consigo ficar sem isso, não consigo ficar sem o suco, não consigo ficar sem a musculação, porque parece que o corpo da gente se sente melhor. Love, love, Jojo, I got my more. Love, e a galera lá do mundo, Salgueiro, Vidigal. Esse mercado cresceu tanto que algumas empresas já fazem e vendem os sucos. Essas 3 amigas, por exemplo, trouxeram a ideia dos Estados Unidos e abriram um negócio há menos de 1 ano. Hoje já fabricam mais de 1.000 sucos por dia. As sócias produzem vários tipos de suco, inclusive o verde, e pegaram carona na tendência da boa forma com saúde. Hoje em dia a saúde está muito em voga. As pessoas estão mais preocupadas em se alimentar legal, em praticar atividade física. Então, assim, eu acho que todo mundo que quer empreender e vai empreender na área de saúde, de alimentação, vai se dar bem. E muitas das nossas clientes faziam esse suco em casa. Para garantir um suco fresquinho, tudo é feito um dia antes. Pela manhã, o carregador chega e leva as garrafinhas devidamente refrigeradas até a casa do cliente. Legal, obrigada. A atriz Fernanda Lentini já tentou fazer suco em casa. Deu muito trabalho e o gosto não ficou assim tão bom. Agora compra tudo pronto. A pele muda bastante, assim, fica mais brilhante, sabe, mais bonita, com mais vício. Te dá muito mais energia. Para garantir todos esses bons resultados, atenção às dicas. Os especialistas recomendam: o ideal é consumir qualquer tipo de suco até 6 horas depois do preparo. Nesse tempo, o suco deve ficar na geladeira. Então, um recipiente ideal seria uma garrafa térmica, por exemplo. Ela não deixa ele entrar em contato tanto com oxigênio quanto com a luz. Então, fez o suco, coloca na garrafa térmica, fecha e põe na geladeira. Congelar o suco em forminhas de gelo também pode. O ideal é tomar o suco sem qualquer tipo de açúcar ou adoçante. Se é para manter as propriedades das frutas e legumes, então o jeito é consumir logo que tirar da terra. É o que faz o nutrólogo Silvio Laganá de Andrade. No quintal do sítio onde mora, há uma variedade enorme de frutas, verduras e raízes. Esse é um broto de bambu. Esse é um brotinho de bambu. Você pode colher dessa forma. Ele está pronto para consumir. Você pode descascar, olha. Docinho. Bem doce. Tudo que ele colhe vai direto para o liquidificador. Silvio é adepto do chamado suco vivo, uma variação mais reforçada do suco verde. O suco vivo é um suco que envolve, né, vegetais in natura, não cozidos. E quando você pensa numa coisa viva, você tem que pensar como se fosse a cor do arco-íris. Então, várias cores, cada cor representa, né, um flavonoide, um biflavonoide, uma substância que vai agir no nosso organismo de uma forma positiva. Além dos ingredientes que já falamos, como folhas escuras, pepino, hortelã, gengibre e frutas, Silvio também coloca vários tipos de legumes, raízes, castanhas e sementes germinadas. O suco verde está na moda. Sim, está. Faz bem à saúde? Faz. Mas fique alerta, nem todo mundo pode beber esse suco. Quem tem problemas de coagulação do sangue tem que consultar o médico antes de incluir o suco verde na dieta. É muito rico em vitamina K. Ela é pró-coagulante. Se determinada pessoa estiver fazendo uso de medicamentos que têm a intenção de diminuir a coagulabilidade sanguínea, você corre sério risco de interferir negativamente na ação desse medicamento. E para desvendar o mistério do mundo das dietas, procuramos a nutricionista Vivian Ragazzo. Afinal, tomar suco verde emagrece? O suco verde não emagrece. Ele auxilia
a quem quer perder peso, mas ele não deve ser substituto de nenhuma refeição. Então, o ideal seria sempre com atividade física. Então, adquirir esses bons hábitos, atividade física mais uma alimentação equilibrada. Além disso, eu coloco um suco verde, eu coloco mais frutas, eu coloco castanhas e oleaginosas na minha dieta para enriquecer um pouco mais. Não é o segredo da juventude eterna, mas que ajuda, ajuda. Tá querendo balançar, e o brasileiro ele vive na raça.